Gente, shalom! Nós estamos aqui hoje no mês de agosto e é com muita alegria, mas também com muita responsabilidade que a gente faz o enfrentamento nesse mês da violência contra a mulher. Todo o Brasil está se mobilizando e tanto os setores públicos, privados, mas principalmente nós como igreja, como representantes de Cristo nessa sociedade, nós precisamos nos posicionar contra algo tão, podemos assim dizer, terrível, e que tem trazido para as famílias e para as gerações dores assim que se arrastam, dores que trazem problemas como doenças, transtornos, quebras de família, que é a violência doméstica. E a violência doméstica, principalmente contra mulheres e crianças, né? Mas, mês de agosto, nós vamos trabalhar especificamente aqui no MIR Centro-Sul, todas as semanas, com esse tema, trazendo conscientização daquilo que nós precisamos atuar como líderes, como cristãos, como alguém nessa sociedade que não podemos, de maneira alguma, concordar com isso e nem podemos ser omissos contra isso, porque às vezes a nossa omissão, ela traz uma verdade que, por que eu não me posiciono? Por que você não se posiciona? Por que a gente não se coloca na rede social? Às vezes a gente se coloca para tanta coisa e não se coloca para um tema de alta relevância como esse, que é crime de violências contra as mulheres. Então nós estamos aqui e hoje, em especial, nós estamos aqui com duas convidadas, a nossa delegada Débora Mafra, que está conosco, e também nós temos hoje uma convidada especial que foi vítima de seríssimas situações. Nós vamos decorrer aqui algumas situações da vida dela, de violência e quase morte por conta dessa situação de crime contra as mulheres, né? Então, é com muita satisfação e muita responsabilidade que a gente vem aqui hoje para decorrer esse tema, falar dele, enfrentar ele, eu acho, na nossa vida como mulher, enfrentar esse tema e essa situação dentro da igreja, é muito importante que a gente enfrente essa situação dentro da igreja. A igreja é responsável por combater, por curar, até porque é dentro da igreja também que a maioria das vítimas vem desabafar suas dores, vem trazer as suas dores, vem buscar solução. E a igreja precisa estar preparada para isso. E então, agora, sem muitas delongas, nós já vamos passar para a nossa delegada aqui, que sabe muito disso, que atua em Manaus, né, doutora? Você atua como delegada da mulher há mais de 10 anos, você esteve nesse campo em Manaus? Sim, há mais de 10 anos eu estive como delegada da mulher, agora já estou naquele processo de aposentadoria, porém eu não larguei a causa, apóstola. E quero também aqui agradecer o Ministério Internacional da Restauração, na pessoa da apóstola Esther, pelo convite. Eu fico emocionada quando eu vejo a igreja se posicionando do lado correto. É que Jesus está movendo o povo para não deixar mais nossas ovelhas, nossas mulheres sofrendo a violência doméstica que tanto mata. E Jesus é vida e Ele quer que você viva. Então, presta atenção na nossa conversa, vai ter muita orientação e você, às vezes, está assistindo aí em casa, está sozinha, achando que só acontece com você, saiba que não é. E tem onde procurar ajuda e saber que a igreja aqui está de braços abertos. Isso mesmo, doutora. Estamos com você nesse momento difícil, estamos com a sua dor, com o seu desafio. Inclusive, se você tem e conhece alguma mulher, alguma família que passa por essa situação, você pode encaminhar esse podcast, esse tema tão importante, porque essa pessoa, com certeza, ela precisa saber qual é o caminho que ela tem que tomar e por onde ela tem que ir. Agora, nós vamos ver aqui que, de acordo, doutora, com os dados do Atlas da Violência no Brasil, a média de mulheres como vítima de feminicídio
feminicídio já chegou a 10 por dia, é isso mesmo? É 10 isso mesmo. mulheres morrem no Brasil de feminicídio? É isso mesmo, apóstolo, é um dado triste e esse é um dado negativo, porque a Sim. maioria das vítimas de violência doméstica com o feminicídio, aqui no Brasil, mais de 98% nunca denunciaram seu companheiro. 98? 98 eu acho muito alto, Uau. mas é um dado significativo, feito por pessoas que fazem essas estatísticas. 98% nunca denunciaram seu companheiro. Mesmo com a Lei Maria da Penha, né, que a partir, temos quantos anos da Lei da Maria da 19 Penha? anos, fez dia 7 de agosto. 19 anos. 19 anos, mas mesmo assim, muitas vítimas ainda não sabem que ela sofre violência. A maioria das mulheres levam, em média, 10 anos para conseguir entender que ela está vivendo um ciclo de violência doméstica, que aquilo não é comum, aquilo não é do casamento, não é do homem, o que ela está sofrendo, e que ela consegue sair do ciclo e pedir ajuda. Mas enquanto nesses 10 anos a violência é tão grande que acaba a matando. Muitas mulheres acham que a separação somente vai libertar, outras elas acham que se ela ficar quieta e aceitar tudo vai melhorar. Mas, na verdade, não é isso. Nós precisamos, sim, nos libertar do ciclo, sair da violência e viver uma nova vida. E é isso que nós estamos falando nesse Agosto Lilás, trazendo essas vítimas, para não virarem vítimas do feminicídio. Que a vítima da violência doméstica, quando ela denuncia, eu falo, são vítimas positivas. Um número positivo. É grande, mas são mulheres que conseguiram se libertar. É isso mesmo. E nós temos hoje aqui a nossa convidada que nós trouxemos, ela faz parte, né? É uma discípula nossa da igreja, mas que tem uma história de feminicídio, não, de violência, graças a Deus. Mas você vai ver aqui, hoje, na entrevista com ela, que ela quase foi à morte. E o médico deu uma notícia a ela bem séria, porque nesse momento que ela viveu isso, ela estava grávida, né? E daqui a pouquinho nós vamos entrar mais nesse assunto com ela e ir um pouco mais à frente nessa situação. Mas eu quero dizer a você assim, a você que vai estar nos acompanhando nesse podcast, esse podcast vai trazer ferramentas para você também ajudar outras mulheres, ou mesmo se ajudar dentro de uma relação abusiva, dentro de uma relação onde você já está engessada, onde você já está aprisionada, despersonalizada, não tem forças, né, para onde eu vou, enfrentar a vergonha, enfrentar o medo. Doutora, nessa tua história de vida aqui, né, dentro dessa profissão de enfrentamento disso com as mulheres, o medo e a vergonha seria o grande cárcere psíquico para essas mulheres não buscarem, já que o Brasil tem 19 anos, né, uma lei que protege, todo um aparato para amparo dessa situação? Apóstola, primeiro aprisionamento da mulher é o emocional. Ela ama mais aquele agressor do que ela própria. Ela acha que ela depende emocionalmente dele, se ela não estiver com ele, ela não vai ter uma boa vida. O segundo aprisionamento é o econômico e financeiro, que muitas vezes ela depende dele financeiramente, Verdade. deixou de trabalhar. E a parte econômica também, que ela queira ou não, os bens que ela está vivendo ali é dividido com ele. Às vezes, vendendo aquela casa, ela não consegue comprar uma nova casa com os filhos. Aí depois já vem o medo, a vergonha, que são sempre prisões que fazem com que a mulher não queira denunciar. Principalmente quando ela é uma mulher mais que trabalha, uma mulher executiva, que tem um nome na sociedade, ela prefere se calar. É interessante, então, esse posicionamento aqui que a doutora está trazendo, porque não é só a mulher de uma classe social mais humilde na questão financeira que tem esse medo, que tem essa vergonha, ou que
não consegue, né? Está engessada. Mas isso faz parte do ciclo abusivo. É muito importante que você entenda isso, né? É um engessamento emocional, como a doutora colocou aqui. Eu coloco isso também, não só como pastora, mas também como psicanalista da área terapêutica. Como fica obscuro essa realidade do abuso, da vivência do abuso na vida da mulher enquanto ela está vivendo essa questão. Ela fica... muitas dizem assim para mim, tanto em sete terapêutico, quanto no pastoreio mesmo. Elas dizem, eu não percebia, eu não via, eu não entendia como que isso acontecia. Né? Então, nós vamos agora, doutora, então, falar aqui com a Jorgeane, é isso? Jorgeane Lobarda. Nós queremos hoje, com muita alegria, nós recebemos você, Jorgeane, aqui, para contar essa história, um pouco, né, na realidade dessa história, alguns pontos para deixar aqui com quem nos assiste, para compartilhar com a gente. Obrigado por você ter aceitado, porque não é fácil. Eu creio que em nenhum momento é fácil falar sobre isso, embora você já tenha tido uma grande superação, já entendeu muito sobre isso. Então, eu queria perguntar para você, Jorgeane, nessa tua história de violência, qual foi o seu primeiro caso, momento da sua vida? Isso começou na infância? Isso foi só na questão do casamento, né? Teve essa situação da conjugalidade, mas eu acho que na sua história já começou antes também, né? Sim, apóstola. Primeiro, eu quero agradecer o convite, eu estou muito feliz. Quero agradecer, em primeiro lugar, ao meu amigo Espírito Santo, que em todos os momentos da minha vida esteve comigo e hoje eu compreendo. E aqui eu estou para cooperar um pouco, para ser uma voz para o coração de muitas mulheres, uma Muito voz bom. que liberta, Isso mesmo. uma voz que cura, uma voz que supera, uma voz que põe de pé mulheres que estão em quatro paredes, ou até mesmo isoladas dentro de si mesmo. Estou aqui para cooperar com a liberdade, com o entendimento, com o pleno entendimento que nós, como mulheres, precisamos ter para poder continuar a viver por nós mesmas, pelos nossos filhos, para ter um relacionamento pleno, equilibrado, pelos sonhos, né, Jorgeane? Muito obrigado pela sua palavra. Com certeza, a sua fala, o seu colocar essa situação sempre vai dar motivação, ânimo e força para outras pessoas que possam estar passando por isso. Sim. Então, indo agora especificamente para casos, né, momentos que você viveu na vida de extremo sofrimento com isso, né? Você já nos disse que já houve situações já lá na sua adolescência. Sim, eu fui acometida pelo abuso sexual quando eu tinha 7 anos de idade. E isso aconteceu e guardei dentro de mim como uma dor. Por 36 anos eu guardei essa dor. Isso aconteceu dentro do teu contexto familiar, Jorgeane? Sim, dentro do meu contexto familiar. Então, aquilo já foi uma marca e hoje você entende, né? Nós sabemos, né, doutora, eu queria também que você falasse um pouquinho, doutora, sobre as questões do abuso sexual, né? Porque não é, às vezes, só o soco na cara, né? Mas já tem um enredo ali de violência calada, né? Porque a violência sexual também, às vezes, a mulher ela se torna adulta, né, na juventude, e ela já está violada. Sim, ainda mais na infância, como ela diz, tem muito dentro das casas a violência sexual. E geralmente acontece com pessoas da família ou amigos da família que são de
extrema confiança. Se não fosse extrema confiança, não faria. Por isso que pais, abram os olhos. É bom que vocês saibam com quem está sua criança. Essa menina sofreu com 7 anos de idade e isso a marcou na vida. Porque, queira ou não, ela sempre achou que ela poderia ser abusada de alguma forma. E acaba se deixando ser abusada porque ela acha, muitas vezes, que nasceu para sofrer na mão de outras pessoas, que ela não tinha como se defender aos 7 anos de idade. Ela demorou muitos anos para falar, porque geralmente a pessoa tende a querer reprimir esse sentimento de tristeza, de dor, de vergonha que ela passou. E acontece muito nas casas, tanto com a criança, com os jovens e também na vida adulta, muitas vezes até dentro do próprio relacionamento marital. E, doutora, abuso sexual, porque às vezes as pessoas colocam assim, não, foi só um abuso sexual. Não foi nada não, foi só um abuso sexual. Imagina, que é isso? Abuso sexual é crime? É crime. São várias modalidades. Tem o estupro, tem a importunação sexual, tem o assédio sexual do chefe contra alguém que seja subalterno a ele. O assédio professor, também é crime? Sim, tudo isso é crime. Muitas vezes tem uma brincadeirinha daquela da mão boba. O amigo vem e passa a mão na sua perna. Aquilo é uma violação sexual, é um crime de importunação sexual de 1 a 5 anos de prisão. Então, a gente tem que ficar atenta. Às vezes, até, toda vez que um agressor, pode ser homens ou mulheres o agressor, que vem satisfazer a lascívia no seu corpo e você não quer, naquele momento está acontecendo um crime. Um estupro na casa, no casamento. Mas, doutora, no casamento, estupro sim. A partir do momento que a mulher diz não, por algum motivo ela está doente, ou ela está cansada, ou ela passou por algum momento como teve bebê. Ela falou, não, marido, espere, aguarde seu momento. É isso que você tem que saber. Ela vai ter o momento dela, não é para cometer o crime. Sim, na Bíblia está falando que o corpo da mulher é do marido e do marido da mulher. Portanto, nós temos que tomar cuidado com uma coisa. Se aquele corpo não está bem para aquele ato, nós não podemos violar. Se você estiver com dor de cabeça, muita coisa você deixa de fazer. Então, é mais um ato que não vai ser feito e tem que ter o respeito naquele momento. O que passa do não da mulher é crime. Eu acho que fica aqui essa parte muito importante, né? Porque isso aqui é uma escola, nós estamos numa entrevista, mas nos dando dica de caminhos do que é crime, do que não é crime, do que pode, do que não pode. Então, hoje fica bem claro aqui pela doutora, né? Às vezes só o passar da mão, ou uma intenção, né, que vai tocar você, um toque, uma brincadeira com toque, isso tudo já é uma violação e isso é crime. Não podemos deixar isso, tipo, botar lá para debaixo do tapete. A gente precisa fazer o enfrentamento da maneira correta e debaixo de hoje de várias leis. Eu quero voltar aqui novamente a Georgiane. E nós queremos entrar, Georgiane, especificamente num tempo, a gente sabe que você tem muito para cooperar, mas dentro do seu casamento, indo agora para o casamento, né? Você se casou com quantos anos? Como foi seu casamento? E como se deu essa violência tão intensa, tão brutal que aconteceu com você? Eu vivia com um rapaz quando eu tinha 25 anos. Quando eu fui acometida por 16 facadas. Isso me causou muitas dores também. Você vivia com ele? Você já tinha filhos com ele? Eu tinha filhos, não deles, mas certo. Estava grávida naquele momento dele. Então, já tinha os filhos dele? Sim. E grávida de gêmeos, você me falou? Eu estava grávida de gêmeos. Não sabia até então que era uma gravidez gemelar. Sim. Eu soube quando fui ficar internada, né? Que o doutor fez a ultrassom e ele até brincou comigo, disse, mulher, tu é uma mulher, tu é um milagre. E tu sobreviveu aqui porque tu tem 3 corações batendo só numa pessoa. Olha só, Assim então é ele me tipo deu... assim, as crianças que estavam ali, seus bebês no seu ventre, é que pulsionaram o seu sangue, que deram condição para você se manter viva Sim. naquele momento, até os socorros devidos.
Sim. Você ficou com algum tipo de sequela? Claro que as sequelas psíquicas, com certeza você está até hoje vencendo isso. Mas Sim. fisicamente? Fisicamente, minha mão ficou defeituosa, né? Esses seus dedos ficaram assim? Isso, por conta das facadas. E fiquei com dificuldade de respirar porque afetou o meu pulmão, perfurou o meu pulmão. E esse braço aqui, tem pouco movimento. Aham. Tipo a vassoura, fazer os deveres Trabalho. domésticos. Eu tenho dificuldade por isso. Então, pegou mais esse lado do seu Sim, braço? mais o lado esquerdo. Segundo o médico que me atendeu, né, que tratou do meu pulmão, eu não morri por um milagre mesmo, porque essa perfuração, Olha só, meu Deus do céu. sim, ele usou a palavra por um triz, não cortou a veia, que é uma veia do coração, né? E por isso mais eu dou graças a Deus, porque eu tenho vida hoje para falar, né? O milagre, você é um milagre. milagre. Agora, nesse momento, eu sei que é difícil falar disso, mas nesse momento, esse agressor, você disse que as palavras, né, não era só uma questão também do ato físico, da faca ali, que esse é o máximo realmente, ele estava tentando te matar, mas existiam palavras altamente dolorosas e que eram como facas, não é, Georgiane? Sim, essas palavras, elas me deixaram, me fizeram me sentir uma mulher incapaz. Elas me fizeram me sentir uma mulher desprotegida, insegura. No momento que ele estava me esfaqueando, me perfurando, ele ajoelhou e falou que estava me matando porque me amava. Disse que me amava, por isso ia me matar. Se eu não fosse dele, também não ia ser de mais ninguém, porque naquele dia ele ia dar o cabo da minha vida. Então, realmente, a intenção dele era matar você. Era matar. Então, doutora, essa fala dele, né, você como uma perita da área, né, isso como se dá, né? Você lida com muitos casos. Como a lei vê isso? É interessante que isso é comum. É comum? Entre os agressores falarem que está matando por amor, se ela não for dele, não vai ser de mais ninguém. Ou fica comigo, ou eu vou te matar, vou te perseguir, vou tirar os filhos, vou tirar a tua casa. É uma chantagem que se chama essas palavras hoje de violência psicológica e hoje é crime. Esse tipo de ação, que antes não era criminalizado, esse tipo de palavra, porque não é aquele xingamento, você não presta, falar palavrões. Ele fere muito mais. Então, eu fico feliz que o legislador colocou esse crime da violência psicológica, que antes era tão difícil da gente conseguir colocar no inquérito policial esses atos criminosos, e hoje já está destacado que um agressor que comete essas palavras, como eu falei, é comum do agressor fazer isso, está cometendo um crime grave da violência psicológica, que é uma das mais difíceis de sarar. Eu sei que ela está com sequelas físicas, porém ela está conseguindo andar e viver a vida dela. Mas o emocional dela, ainda eu acredito que tem algumas marcas, porque é muito difícil o que ela passou. E geralmente toda vítima de violência doméstica, apóstola, começa com a violência moral e psicológica e depois vai para a violência patrimonial, violência sexual e violência física, que infelizmente é a que mais as vítimas entendem. Isso aqui, eu queria também, como psicanalista, colocar essa parte aqui, que na realidade trata-se de uma psicopatia séria, né? Um homem como esse é um psicopata, porque ele está esfaqueando a mulher, senta, se joelha do lado dela. E aí pode repetir novamente, Georgiane, as falas ali dele? Disse que estaria me matando, ia me matar, porque me amava. Isso. Se eu não fosse dele, não iria ser de mais ninguém. Isso. É uma possessão, né? Uma pessoa
altamente controladora. E eu acho que isso nos relacionamentos cabe aqui, né, doutora, a gente colocar, com a história da Georgiane aqui, com certeza, dentro desse relacionamento, Georgiane, você percebia, não só nesse momento, mas em outros momentos, esse controle, essa agressividade que ele tinha com você? Sim. Sempre foi assim? Desde Sempre. namoro foi assim? Sim. E olha, então isso é muito importante aqui a gente pontuar, né? Porque a gente está aqui não só para trazer uma informação que é muito importante, mas para que também sirva de entendimento que um relacionamento de namoro, que é onde a gente vai conhecer um ou outro, se já tem esse domínio, aonde é maligno, né? A gente pode colocar essa palavra, e é desconstrutivo, porque eu sequestro a liberdade do outro. Né? Eu sequestro a liberdade do outro. Eu domino você, eu tenho uma liderança sobre você, que você só vai fazer o que eu quero, da maneira que eu quero. Então, isso não é bíblico, cabe aqui colocar, né? Isso não é um padrão de Deus para as famílias, para relacionamentos, seja ele namoro e muito menos dentro da conjugalidade. Então, você já percebeu hoje, né? Sim. Claro que na época você não percebia, não é verdade? Não percebia. E eu entendo que essa minha falta de percepção, ela veio já do abuso infantil. E eu cheguei a entender que o que eu vivia também já era um resultado do meu abuso sexual. Sim, quando eu ainda... Sim, porque você já, né, veio para o casamento, Sim. você também disse que teve a questão das drogas dentro do Sim. relacionamento. Escondi as minhas dores, as minhas vergonhas, me vesti com uma veste de vícios. Eu fui viciada, fui dependente química dos meus 13 anos até 29 anos. Quando eu completei 29 anos, eu tive uma experiência com Deus. Eu digo isso, com Deus. Sim, sim. Por fé, eu acredito que foi da parte de Deus que falou comigo: Georgiane, eu sou o que sou, e tu quem és? Eu falei: eu sou uma pobre, miserável, que quanto mais eu fumo, mais eu quero. Mas eu preciso da tua misericórdia, Senhor. E eu apaguei. Uau. E eu entendo que eu morri. Mas eu encontrei uma resposta para o que aconteceu comigo. No Salmo 124, que diz: ora, diga a Israel, se não fora o Senhor que esteve ao teu lado. Ora, diga a Israel, bendito seja o nome do Senhor, que não deixou que as correntes infernais tivessem levado a tua alma. Olha que... Pelo poder do nome do Senhor, as correntes se quebraram. E hoje eu estou aqui. Numa experiência Numa que você teve com Deus. Que para mim, como diz o apóstolo, é um pasmar. Foi um pasmar na minha rua, na minha casa, diante dos meus filhos, das minhas filhas, esse momento. Desse encontro com Desse Jesus encontro. E do que aconteceu com você a partir desse momento. Isso. Eu tenho recebido de Deus coisas, independentemente se eu não tenho casa, se eu não tenho conta, se eu não tenho carro. Mas eu creio que ainda vai vir, porque isso é um resultado de uma vida com Deus. Isso é um fruto. São frutos, mas eu hoje me sinto uma mulher bem-aventurada, da parte de Deus, uma mulher restaurada. Quando eu vi esse tema bateu, e eu disse: eu tenho que falar desse tema, eu quero ser essa voz. Nem passava pela minha cabeça esse momento hoje. Olha só. Mas eu estou aqui diante de mulheres potentuosas,
poderosas, mulheres cheias do Espírito Santo. Eu me alegro em Deus. Grandemente bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Amém. Por esses momentos, por Amém. esse momento. E olha, aqui está um caminho de resgate, né? Um encontro com Deus. Quando você tem um encontro com Deus, você vai encontrar esperança, né? A esperança na sua vida é um dos fundamentos para a restauração de tudo isso. Mas o Brasil, e eu quero trazer aqui agora, o Brasil tem vivido, assim, essas 2 últimas semanas, uns casos, meu Deus, doutora, que chocante que é esse negócio. É interessante, quando entra o mês de agosto, pastora. É? Parece que piora, que é o mês da luta, do combate, da visibilidade da violência doméstica. Parece que acontece algo tenebroso nesse momento. E olha, agora, né, acho que os últimos 10 dias aqui, nós tivemos o caso da Juliana, que levou 61 socos em 35 segundos. Meu Deus, que coisa terrível, né? O Brasil chocou, o Brasil parou para ver isso aí. E assim, esse homem parece que ele estava batendo num boneco daqueles bonecos João Bobo, de areia, sei lá, ou João Bobo. Né? Então, olha como ela ficou, né? Vários dias no hospital, todas as notícias aí do Brasil, tanto televisão quanto mídias, trazendo essa situação tão terrível. Olha só, ele bate nela como se estivesse num ringue, né? Ali dá para ver um pouco do sangue. E assim, é interessante que, né, a gente vê aí que é um homem psicopata também. E ele disse assim, eu fiz isso com ela porque eu sou autista, né? Depois arranjou outro transtorno. Então, eles usam muito essa questão da doença mental hoje, doutora, para se esconder debaixo dos seus atos? Sim, já é comum eles quererem, após o ato, eles quererem se defender. Ou é a culpa da vítima? Pode ver que ele já a culpou. Já culpou. Já culpou. Exatamente. Sempre ele fala, eu só fiz isso porque aconteceu aquilo. Se ela tivesse feito da maneira que nós tínhamos combinado, seria diferente. Eu tenho um transtorno, é que eu sou traumatizado, passei por um surto. Mas, na verdade, a gente sabe que ele tem uma violência, uma agressividade dentro de si. E outra coisa que eu quero alertar as mulheres dentro de casa, que a violência doméstica não começa com soco, não, com chutes, começa com beijos, abraços, e o cara é o príncipe encantado. É aquele que, quando você conhece, você sai de si para uma paixão inesperada que você está vivendo, que o cara é tudo que você queria ouvir. Ele fala que você é linda, ele fala que gosta da sua profissão, ele gosta do que você faz, ele te acha maravilhosa. Até ele conseguir captar você para fazer o que ele quer, porque você está totalmente apaixonada. Aí ele te isola da família, dos amigos, da igreja, porque ninguém presta, todo mundo te canta, e ele não quer que a mulher dele, maravilhosa, seja cantada. E geralmente a mulher acha que aquele controle, aquele ciúme é uma algo forma de bom, proteção, né? Amor. É amor. Ela traduz como amor. Isso. Até que um dia se torna sufocante. Aí ele já passa para as violências, violência moral, violência psicológica, que já está acontecendo nesses isolamentos. Depois passa para a violência patrimonial, violência sexual e, por último, a violência física. Esse rapaz tinha pouco tempo namorando essa moça e já terminou dessa maneira. Então, nós queremos dizer que isso realmente não é amor, né? A Bíblia não ensina isso, e pessoas sérias de um relacionamento onde relacionamento é para os dois serem felizes, é para os dois terem liberdade. Né? O relacionamento que prende, que machuca, que fere, que controla, que não aceita determinadas... às vezes nem você conquistar um sonho, nem você ir para uma faculdade, nem você ter uma profissão. Né? Então, Georgiane, nesse tempo, né, desse casamento, você podia ir estudar, você podia fazer alguma coisa, você tinha esse controle também de ciúme dele? Não, eu
eu fui uma mulher acometida pelos abusos. Sim. E em um desses abusos, foi uma pessoa bem próxima de mim. Foi aquele que deveria guardar, proteger. Sim. E sendo esta pessoa, ele era casado e pastor. Esse abuso na minha vida, na minha alma, nas minhas emoções, eles me tiraram a liberdade de estudar. Eu nunca estudei na minha vida. Então, Georgiane, você frequentava essa igreja e ele era um pastor dessa igreja, Sim. e aí, tipo, começou a cantar você e partiu para um abuso. Ele era o meu tio. Me chamava para cuidar da filhinha dele, que era um bebê. E nessas idas minhas, passava a mão, aliciava. Aliciado. E Então, de aqui, noite- Georgiane, nós temos dois fatores, né? Bem Sim. agravantes, que é a família de origem, né? Cometendo estupro. Porque quando abaixo de 14 anos, esses atos já é estupro. Ó, já eu é tinha estupro. 11 anos no momento, né? 11 anos. E ele cometia os abusos e depois eu via ele pregando. E isso me torturou. Olha, eu quero pegar essa parte aqui, porque nós somos uma igreja, né? E a gente trabalha resgatando pessoas. E realmente, hoje, dentro de muitas igrejas, e em qualquer igreja, nós podemos ter pessoas com esse tipo de comportamento. Né? Nós temos aqui hoje um cuidado muito grande, principalmente na triagem de pessoas que trabalham com crianças e adolescentes. Né? Nós vivemos numa sociedade muito sexualizada, muito erotizada, né? Hã? Com a internet ainda, Sim, né? meu Aumentou Deus. muito. E aí o incentivo para isso é muito grande de todos os lados. A pornografia hoje, né, é uma plataforma que deixa as pessoas loucas por sexo, cada vez mais loucas por sexo, e a mente dessas pessoas ficam de tal maneira que elas vão para o ambiente público achando que elas podem fazer o que elas veem lá na internet, né? E elas podem ir com as crianças, e isso é independente de profissão. Então, hoje, isso precisa ser combatido dentro da igreja, né, por todas as questões. E aqui tem duas situações, nesse caso da Georgiane, que é outra situação que ela traz, né, além do casamento, que era uma pessoa da família e uma pessoa que ia lá pregar, falar de Deus. Né? Então, eu quero dizer para você, independente do setor, aonde você vá, não pode se aceitar esse tipo de conduta, seja na igreja, seja na família, seja no ponto de ônibus, seja no trabalho, aonde quer que você esteja, e às vezes também, doutora, até nos ambientes de festa. Isso mesmo, é muito comum. Ah, me fale disso Muito comum. Então, às vezes está tendo aquela festa, ou a mulher ela vai numa casa de show, e geralmente nesses ambientes que estão muito lotados, como os coletivos, os ônibus coletivos, inclusive até em carros de aplicativo, quando aquele rapaz vê, o agressor está ali próximo àquela mulher, ele aproveita para fazer os abusos. Em local de muita gente, ele passa se esfregando literalmente, e nós somos seres humanos e animais, a gente nota que aquele esfregão não é porque está passando no apertado. A gente sente a malícia sim. E interessante que muitas vezes num carro, porque está fechado, ele começa a falar também lascívias para você, de forma que te magoam, te ofende, você fica até com medo, a vontade de descer é muito grande, mas às vezes está num local difícil acesso para você descer. Então, a gente sabe que você não pode se calar, tem que denunciar. Se você frequenta uma igreja, está passando por algum tipo de abuso, vá com os seus pastores, principalmente se tiver a mulher, a pastora, a esposa do pastor, vá lá, converse com ela, explique o que está ocorrendo para que aquele núcleo ali, principalmente aqui, já tem essa boca aberta, esse braço aberto para você,
chegar e falar, que eles vão com você até a delegacia, eles não vão deixar você sozinha, que muitas vezes a mulher pensa, vou ficar sozinha. Não, não pense isso. A igreja é um fator para ajudar você a sair desses ciclos de violência. Georgiane passou por vários e eu sei que ela não tinha esse apoio naquela época, mas hoje tem. Hoje está tudo aberto. Hoje tem disque denúncia, né? Tem disque denúncia. 181 é o disque denúncia da mulher. Então, toda mulher que sofre algum tipo de violência... 181. Bem isso. Se você não tem coragem de denunciar, denuncia no 181 que a Polícia Civil vai até você. E caso você, que sabe que conhece uma mulher que sofre violência, sabe de algum abuso sexual que está ocorrendo, diz que também 181 é anônimo, ninguém vai saber que foi você. Então, olha só. E se tiver acontecendo a violência naquele momento, 190. Tipo, você está na rua, vê uma mulher gritando, 190. Você não precisa se identificar, mas fala, está ocorrendo um crime aqui. Então, aproveite essa chance que hoje o Brasil está dando de ter uma liberdade maior para você denunciar com canais de denúncia anônimo. Isso mesmo, gente. Olha, nosso bate-papo está muito gostoso. Eu acho que já ficou várias dicas aqui, né? O caso da Georgiane, altamente chocante. Uma mulher hoje no enfrentamento disso, aqui, falando para a gente da sua história, falando para a gente das suas dores e mostrando até mesmo o seu corpo com as sequelas disso tudo. E hoje eu também quero agradecer a todo esse apoio que nós tivemos para fazer isso, e você pode encaminhar esse podcast a pessoas que estão passando por isso. Eu quero agradecer aí, está aparecendo, nós estamos com um café aqui maravilhoso da Lili Vivi, aqui na Praça 14, que sempre nos apoia e sempre está com a gente também. É uma pessoa extraordinária e essas delícias nem se fala. Muito obrigado, Lili, obrigado pelo seu apoio e obrigado por esse banquete que você trouxe a nós aqui com as nossas convidadas nesse momento tão especial. Eu também quero agradecer o Salão Reino da Beleza, né, que inclusive preparou a Georgiane, a nossa convidada aqui, que foi vítima de violência contra a mulher, né, de crime contra a mulher. E olha só, linda aí, né, foi preparada, fez uma escova, fez uma maquiagem. E é o nosso salão Reino da Beleza, ele funciona aqui mesmo na igreja. Esse salão tem o objetivo de apoiar o nosso projeto social. Cada vez que você vem aqui, faz uma escova, faz um procedimento, você está ajudando o nosso projeto social. É com muita alegria que nós vamos fechando o nosso podcast e eu quero agradecer, em especial, Georgiane, muito obrigado por compartilhar conosco a sua história. E nós estamos também felizes, né? Eu, como pastora e terapeuta, eu olho para você, eu vejo alegria nos seus olhos. Eu creio também que a doutora aqui, com certeza, né, já vê você uma outra mulher. E também dizer para vocês que a Georgiane, né, esse marido, ex-marido que fez essa violência, esse crime tão grande, depois ele veio, né, a falecer, já é falecido, e ela reconstruiu a sua vida debaixo da vida de Deus também, dos caminhos de Deus, e hoje está num novo casamento. E dizer para você que você foi muito corajosa, porque tem muitas mulheres que não querem recasar, não. E ela recasou e tem filhos dessa relação, né? Então, parabéns, Deus abençoe você. Amém. Obrigado por compartilhar. Mas, amém. Georgiane, o que você diria para alguma mulher que possa estar nos assistindo agora e, de repente, está passando por isso? Apóstola, a minha palavra para mulheres, que eu tenho certeza que estão precisando de uma palavra é: aceitem as terapias, os TCCs, as consultas psiquiátricas, que tudo isso vai nos ajudar. E principalmente a palavra de Deus. Foi lendo a palavra de Deus que eu encontrei vida para viver. Foi lendo a palavra de Deus que eu encontrei
um lugar para mim descansar e ter sonhos. Maravilha. Hoje sou uma mulher que sonho. Eu nunca tinha estudado na minha vida. Sim. Mas durante 1 mês e 15 dias, eu fiz uma prova e passei, fiz o ensino médio, o ensino fundamental. Olha, que e eu tenho um maravilha. sonho de fazer psicologia. Amém. Eu quero ser uma profissional que ajuda mães, mulheres que têm filhos dependentes químicos. Eu quero unir a minha fé que eu tenho na palavra de Deus Sim. com O conhecimento. o conhecimento secular. Parabéns, Georgiane. Que é onde eu encontrei a liberdade para até estar aqui nesse podcast. Eu creio. Eu agradeço, meu coração está grato. O Senhor sabe o quanto eu estou grata a Ele, ao dono dos meus dias, aquele que fez o sacrifício de morte para que hoje eu tivesse vida. Amém. Em Deus e para Deus. E você nasceu já quantas vezes, né? Nasceu a primeira, nasceu a segunda, que foi Deus te livrando dessa morte, dessa violência tão grave que você Sim. teve, e nasceu de novo, que foi o nascimento espiritual. Amém. Muito obrigado. Obrigada, e eu quero apóstolo. também, doutor, o que você diria para as mulheres, né, que possam estar passando por isso, ou outras mulheres? Esse podcast vai para muitas pessoas que são líderes de célula, que exercem liderança sobre outras pessoas dentro de famílias. Olha, eu quero falar para você, primeiro confiar em Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, depois ame você. Não ame teu agressor, não ame aquela pessoa que está ao seu lado em primeiro lugar. Ame você primeiro para depois você amar as outras pessoas. Que nem a máscara do avião. Caiu a máscara, coloca primeiro em você, para você poder respirar e conseguir ajudar outras pessoas. Então faça isso. Se você estiver sofrendo qualquer tipo de violência, denuncie o quanto é tempo. Faça como a Georgiane. Não se torne uma lagarta. Se transforme numa borboleta, que a lagarta fica se arrastando, sofrendo, até pisões. E a borboleta não. Ela voa livre, fazendo o que ela quer, toda colorida. E é isso que eu desejo a você, que você seja feliz. É isso que Jesus quer de você. Muito obrigada pelo convite e estarei outras vezes aqui quando necessário, que orientação é tudo. Isso mesmo, gente. E aqui no Amazonas tem uma boa notícia. A Secretaria de Segurança diz que no ano passado os números vêm caindo, né, de violência, embora o nosso combate não para, né? O incentivo, o combate a tudo isso não para. Deus abençoe a sua vida. Fique com a gente nesse mês de agosto, que nós vamos trazer esse tema. Virão outras convidadas, virão também psicólogas aqui tratando desse tema, porque a violência doméstica, seja com mulheres, crianças, em qualquer nível, em qualquer situação, seja física, psicológica, sexual, a violência doméstica é um dano fora do comum no nosso psique. Então, nos nossos próximos podcasts, nós também teremos profissionais aqui mais específicos da área da psicologia e também da psiquiatria que tratam esses casos e nos ajudam com tudo isso. Deus abençoe você e até a próxima.